Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 40. Quem achou, diga achei. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Mateus 26, 40 nos diz assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. O que disse a Pedro? Então, nem uma hora pudeste velar comigo, ou vigiar comigo. Verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E aí então Jesus, no verso 43, diz assim, que voltando pela segunda vez, achou-os dormindo ou adormecidos, porque seus olhos estavam pesados. Verso 44, e deixando-os de novo, foi orar, pelo quê? Pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Verso 45, para finalizar, então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousais, eis que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Então quem falou essas palavras aqui foi Jesus. E aonde foi que Jesus falou essas palavras? Em Mateus 26, 40 até o 45. Agora, queridos, por que será que Jesus falou estas palavras? O que levou o nosso Senhor e o nosso Salvador a falar essas palavras para os seus discípulos? Quantos querem saber a resposta dessa pergunta nessa noite? Diga, eu quero. Nós vamos aprender justamente sobre isso. Porque, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, de Mateus, capítulo 26, do 40 a 45, a Bíblia diz que Jesus estava no jardim do Getsêmani. E ali Jesus foi orar. E quando ele volta, nesse texto aí que nós lemos, ele volta a primeira vez. Os discípulos estavam acordados orando ou estavam dormindo? Aí Jesus deixa eles de novo. Aí Jesus vai orar. Quando Jesus volta, os discípulos estão orando ou os discípulos estão dormindo? Dormindo pela segunda vez. Jesus adverte eles, retorna para o seu momento de oração e volta pela terceira vez agora aos discípulos nesse texto que nós lemos. E quando ele volta na terceira vez, os discípulos estão orando ou estão dormindo? Dormindo. Irmão, a gente vai aprender porque que esse povo gostava tanto de dormir. Por 3 vezes era para eles estarem orando. E quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Já pensou, irmão, se fosse você, que Jesus tivesse encarregado você de uma função de ficar orando, de ficar vigiando, e de repente, quando Jesus volta, você está dormindo? Que vergonha, né, irmãos? Que vergonha. Seria para uma pessoa, você pega dormindo, quando Jesus encarregou aquela pessoa de estar ali acordada, orando. Então a gente vai ver um pouco aqui nessa palavra, esclarecendo sobre isso, falando um pouco por que levou os discípulos a dormir, o que significava espiritualmente este sono, né? E como a gente também pode aumentar o nosso tempo de oração. E para isso, irmãos, a gente pode continuar dormindo do mesmo jeito, mesma quantidade à noite que você dorme à noite, normal, mas
você pode aumentar o seu tempo de oração durante o dia. Ou, se quiser, também pode orar até mesmo de madrugada. Louvado seja Deus. Meus queridos, Jesus estava num local chamado Jardim do Getsêmani, ou simplesmente Getsêmani, que quer dizer prensa de azeite. Era um local ali simbolizando aonde o azeite ali era feito através da prensa ali dos objetos. Então, aqui está. Leia comigo, por favor. A primeira vez que os discípulos de Jesus dormiram ao invés de... Leia comigo mais uma vez, por favor. A primeira vez que os discípulos de Jesus dormiram ao invés de orar. Os discípulos de Jesus dormiram ao invés de orar. Jesus chamou os seus discípulos, estava exatamente na semana da crucificação, aonde ele se entregaria voluntariamente por mim e por você. E quando Jesus chega neste momento, ele reúne os seus discípulos e diz: vamos orar. E eles foram orar lá no local chamado Getsêmani. Para vocês terem uma ideia, a pressão psicológica e espiritual sobre Jesus era tão grande, que a Bíblia diz, queridos, que ele suava ali gotas de sangue. Ou seja, os seus microvasos capilares estouraram, veias microscópicas, que a gente não vê ao olho nu, somente através de um microscópio, estouraram, porque a pressão sobre ele emocional era muito grande. E ali a Bíblia diz, então, ele ainda não havia apanhado, ainda não havia sido levado castigo corporal, físico, ali depois que ele foi preso. Foi momento antes dele ser preso, ele ainda não estava ferido, mas ele começou literalmente, irmãos, a suar gotas de sangue. E ali naquele momento, aqui está simbolizado por esta imagem, né? Jesus aqui neste local, chamado Getsêmani, que traduzido quer dizer prensa de azeite, né? Ali, a oliveira ali, elas eram prensadas para poder fazer o azeite no local, numa máquina bem artesanal. Então é como se Jesus estivesse ali sendo prensado para que eu e você não estivéssemos no lugar dele. Ele assumiu o nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. E ali então ele com os seus discípulos, ele leva eles como um reforço para orar, para que os discípulos tivessem uma oportunidade de aprender com Jesus e de estarem também mais próximos de Deus naquele momento que antecedia a prisão de Jesus e a crucificação. E aí, para nossa surpresa, quando Jesus deixa os seus discípulos, ele volta para saber se os discípulos estavam realmente orando. E aí, então, nós temos esse texto aqui de Mateus, capítulo 26, versículo 40. O que que diz? E voltando para os discípulos, achou-os o quê? Achou-os o quê? Dormindo. E disse a Pedro, o que que ele disse a Pedro? Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. O que quer dizer isso, irmãos? Aqui estava de noite. Jesus estava de noite. Mas ainda não era altas horas da madrugada. Jesus não levou os discípulos ali para orar e passar ali e dizer: olha, vocês estão obrigados a passarem a noite inteira aqui comigo orando. E isso não é nem tão difícil, irmãos. Aqui mesmo na igreja, a gente já fez várias vigílias, e sempre quando a gente vai fazer vigília aqui, eu digo: irmãos, vigília tem que ir até de manhã. Esse negócio de vigília que termina 2 horas da madrugada, irmãos, 3 horas da madrugada, 1 hora da madrugada, para a gente ir se arriscando pelas ruas desertas para nossa casa, isso é tentar a Deus. E aí, se terminar também 2 horas da madrugada, nós vamos ter que dormir aqui, mas muitos não querem dormir aqui, vão para casa de madrugada, aí depois, por acaso, acontece alguma coisa de ruim com eles, e vão dizer: foi o diabo. Não, você foi tentar a Deus. Para que você vai andar 2 horas da madrugada no caminho de casa, irmãos? E os irmãos aqui só andam chique, com os relojão, os cordãozão, essa coisa toda e tal. Eu não uso nada disso. E aí a pessoa acaba, muitas das vezes, acontecendo mal com ela. Não tem nenhum problema de você usar.
Mas não é aconselhável você, de madrugada, usar um negócio desse andando pela rua. Então, queridos, vigília é até de manhã. Quantos aqui já participaram de uma vigília aqui na igreja até de manhã? Levante a mão aí. Olha, gente, quase todo mundo. Foi bom ou não foi, irmãos? Eu sei que talvez você deu umas 2 cochiladas de vez em quando aqui e tudo, mas eu sei que você aguentou, né? Eu sei que você aguentou. Tem irmãos que às vezes a gente vai orar na hora da vigília, a gente está aqui orando com eles, tem um momento de orar de joelho, a gente diz, irmãos, é hora de ficar de pé. Aí eu já vejo aquele irmão de joelho ali. Eita, meu Deus, glória a Deus. Quando eu digo, irmão, agora bora sentar, irmão, para a gente ouvir a palavra. Aí eu continuo olhando o irmão de joelho. Eu digo, irmão, acorda o irmão aí do lado, que eu acho que ele já está dormindo, viu? Aí, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Tudo bem. Às vezes o corpo está cansado, né? Mas a maioria consegue. Não é tão difícil, irmãos, ficar a noite inteira acordada. E olha que aqui eles não estavam a noite toda, mas eles já estavam dormindo. E Jesus não pediu que eles ficassem a noite toda. O que Jesus pediu para eles? Quanto tempo? Quanto tempo que Jesus pediu? 1 hora. Ele disse, será que nem 1 hora? Não é possível. Nem 1 hora vocês podem vigiar aqui comigo. Jesus queria que eles ficassem apenas 1 hora. Mas, queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Na realidade, não era o tempo necessariamente de 1 hora que Jesus queria que os discípulos ficassem ali com ele. Na realidade, Jesus queria que eles fizessem um sacrifício de tempo para estarem naquele momento com o Senhor, dedicando ali um tempo de oração. Podia ser um tempo menor de 1 hora, poderia ser um tempo maior de 1 hora, mas era um tempo para eles estarem mais próximos de Deus. E naquele momento difícil, irmãos, que eles estavam passando, Jesus estava a ponto de ser preso, tinha uma perseguição aos cristãos ali naquela época. Era o momento onde mais eles deveriam estar próximos de Deus e deveriam orar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus volta, e aqui ele volta pela primeira vez, foram 3 vezes. Quando ele volta a primeira vez, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam orando ou estavam dormindo? Estavam dormindo. Estavam dormindo. Isso aqui, amados, nos fala também a respeito daquelas pessoas que elas não tiram tempo para orar. E aí quando você pergunta para elas, claro que não vou perguntar para ninguém aqui, nossa intenção não é envergonhar ninguém. Quando você perguntar para aquela pessoa, assim, por que você não orou, fulano? Ah, não, porque eu estava com muito sono, você sabe. Desde quando Jesus mandou orar de noite. Tem gente que diz assim, não, eu vou orar de noite, de madrugada, porque de madrugada a fila é menor para falar com Deus. A maioria das pessoas estão dormindo, tem pouca gente para falar com Deus, e assim eu consigo falar com Ele mais rápido, e Ele me responde mais rápido. Está certo ou está errado esse, irmãos? Está errado esse raciocínio. Não tem nenhum problema de você orar de madrugada, não tem nada contra. Mas você orar de madrugada pensando que você ora de madrugada porque tem menos gente para falar com Deus e você é atendido, está errado. Porque Deus, Ele te ouve em qualquer horário. Deus, Ele te ouve de manhã, Deus está te ouvindo agora aqui no culto, Deus te ouve de noite, Deus te ouve de madrugada, Deus te ouve agora. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então Deus pode ouvir você em qualquer horário. Já tivemos outros estudos aqui, depois irmãos podem pesquisar aqui no canal também, sobre oração e tempo de oração. Para você ter uma ideia, Adão, ele orava na viração do dia, às 6 horas da tarde, Adão orava. Daniel orava quantas vezes ao dia, irmãos? 3 vezes ao dia. Podia ser que uma das vezes poderia ser de noite, outra vez às 3 durante o dia mesmo que a gente olha, é o dia normal, quando o sol está ainda aí antes do sol se pôr.
A gente olha, por exemplo, Isaac também orava no final da tarde. Você olha na Bíblia os salmistas, principalmente o salmista Davi. Davi orava alguns momentos de madrugada, tinha dia que ele orava de manhã. Teve dia que Davi passou 8 dias orando sem comer nada. Foi quando o filho dele nasceu, e nasceu com problema de saúde. E aí depois de 8 dias, a criança morreu, e avisaram Davi, ele foi lá, tomou um banho e comeu. Disseram, mas e aí você parou a oração? Ele disse, eu estava orando a Deus para ver o milagre de Deus, mas o milagre não veio, eu tenho que continuar, a criança morreu. E ali Davi se levantou, comeu e continuou a vida dele normal e teve outros filhos. Tanto é que depois dessa criança foi que nasceu o rei Salomão, que foi quem sucedeu Davi no trono. Então, você pode orar qualquer horário. O que você não pode, irmãos, dar uma desculpa, é dizer que você não ora porque você não tem tempo. Ah, Senhor, eu não posso vigiar 1 hora contigo, porque eu não tenho tempo. Aqui eu coloquei no estudo, irmãos, para que vocês pudessem ver, está bem nesse item número 1, um pouquinho mais abaixo, diz aqui assim, quem não tomou café da manhã, não almoçou e nem dormiu durante todos os dias dessa semana porque não teve tempo. Tem alguém aqui? Levante a mão, por favor. Você não tomou café da manhã, você não almoçou e você não orou porque você não teve, não tomou café da manhã, não almoçou e nem também você jantou porque você não teve tempo. Teve dia, irmãos, que eu estava bastante ocupado, por exemplo, às vezes a gente sai, acorda cedo, então acorda um pouquinho mais tarde, nesse dia acaba perdendo horário e não dá tempo de tomar café para ir para o trabalho. Aí a gente olha, meu Deus, não dá tempo nem de botar o café na xícara aqui, e já sai logo correndo, daquele jeito todo, né? E aí a pessoa sai, quando depois lá no trabalho, às vezes no intervalozinho, toma um café. Mas todo dia isso acontece, irmãos, todo dia? Não. Já teve dias também que eu estava em atividades, por exemplo, somente aos domingos, o dia mais cheio para mim é aos domingos. A gente sempre no domingo a gente está no momento que a gente tira de consagração, de oração, de estudo, de revisão. E geralmente, boa parte dos domingos, eu almoço às vezes 3 horas da tarde. Alguns domingos, 3 horas. Já teve dia que não deu tempo, mas foi um dia só que eu me lembro, de eu conseguir almoçar. Mas acabei vindo para a igreja dessa mesma forma. Quando cheguei em casa, acho que eu almocei e jantei. Então, isso não acontece sempre. É um dia ou outro. Um dia você pode ter um imprevisto, se não tomar um café. Um dia você pode ter um imprevisto e você não conseguir almoçar, ou almoçar fora do horário. Um dia você pode ter um imprevisto e não conseguir jantar. Mas é todo dia isso, irmão? Sim ou não? Não. Da mesma forma é a oração, irmãos. Assim como um dia ou outro você pode ter um imprevisto e não conseguir orar como deveria, que pelo menos antes de dormir você diz, meu Deus, obrigado por esse dia. Já fez alguma coisa. É uma oração um pouco medíocre, mas pelo menos melhor do que nada. Mas, todos os dias, não tem desculpa. A gente colocou aí no estudo. Todos os dias você dizer que você não teve tempo para orar, porque você estava dormindo, ou porque você estava comendo, porque você estava trabalhando, porque você estava estudando, Deus não vai aceitar essa desculpa, não. Porque um dia ou outro, você tem essa desculpa e o imprevisto. Mas todos os dias, quando isso se torna regra e hábito, na realidade não é nem hábito é coisa boa. Quando isso se torna um vício na tua vida, as outras atividades que te tiram de orar e de buscar a presença de Deus, aí Deus não está se agradando de você. E nem tampouco você estará mais próximo do Senhor. É isso que Jesus quis dizer, quando ele falou aqui para os discípulos. Nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Será que vocês não podem tirar nem um tempinho para orar? Que cansaço é esse? Que sono é esse que vocês estão tendo?
Jesus queria ensinar aos discípulos neste momento sobre prioridades. Então, amados, coloque como prioridade seu tempo de oração a Deus. Coloque como prioridade um momento para você tirar para orar ao Senhor. Talvez nem todo dia você vai conseguir fazer como você gostaria de fazer, mas tente fazer. Escolha o melhor horário que for para você. Se o melhor horário é à noite, faça à noite. Se o melhor horário é meio-dia, faça meio-dia. Se o melhor horário é de manhã, faça pela manhã. Você é que escolhe o melhor horário, mas não deixe de orar. No finalzinho desse item aí, no último parágrafo, Jesus pergunta assim para você, olha, no último parágrafo desse item: é por essa razão que Jesus te pergunta, o que diz no título dessa palavra. O que Jesus te pergunta? Nenhuma hora você pode vigiar comigo. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus.